seja Deus. Santíssimo Deus, Pai amado, Criador dos céus e da terra, Pai, venho nessa noite te pedir, Senhor, que tu venha abençoar suas ovelhas que se encontram aqui, e também abençoar a vida do nosso irmão Lucas, e venha abençoar ele, para possa fazer a tua palavra, Senhor, não o que nós queremos ouvir, mas o que nossos corações desejam. E assim eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Cumprimento os irmãos com a doce paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão felizes pelo Rio Privilégio? Amém. Aos que eu não vi, um feliz ano novo. Que Deus continue renovando as suas forças, dando-lhe força, graça, misericórdia e paz para continuar lutando, vencendo e avançando. A palavra no dia de hoje, culto de missões e primícias, se encontra no segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, fica por perto do livro dos Reis. Segundo livro das Crônicas, capítulo número 32, a partir do versículo número 7. Segunda Crônicas 32 e 7. Vamos ser breves, porque o tempo já é bastante avançado. 32, versículo 7. 7. Toda a igreja achou? Oh, glória, aleluia. Leiamos a palavra do Senhor Jesus. Amém, aleluia. Esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. A igreja não entendeu. Aleluia. Porque há um maior conosco do que com ele. Aleluia. Com ele está o braço de carne. Aleluia. Mas conosco o Senhor, nosso Deus, aleluia, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras, aleluia. Com Ele está o braço de carne, mas conosco, igreja de Deus, está o nosso Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras, aleluia. Isso o mundo não conhece, e o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Sente glorificando o nome do Senhor Jesus. Eu sempre bato nessa tecla. A vida ao lado do Senhor é uma vida de batalhas. Aleluia. É uma vida de embates. E quantas vezes nos deparamos com situações semelhantes a esta, que um líder, quando afrontado, fica sem saber o que responder para os seus comissionados ou seus subordinados. Em sua casa, certamente você esposo ou você esposa está nessa posição de líder. E Senaqueribe, inimigo do povo de Deus, rei da Assíria, ele dá na telha de vir a
Nesta ocasião em que lemos, o rei de Judá era Ezequias. Ezequias é aquele mesmo rei que Isaías ele manda colocar as coisas em ordem na casa dele, porque certamente ele morreria e não viveria. Mas Ezequias ele era um homem temente a Deus, fez o que agradou ao Senhor por toda a sua vida. E um dado momento ele se volta para a parede e diz: Senhor, Senhor, quantas coisas eu já desempenhei no teu reino, como fui um bom rei, um rei temente ao Senhor. Olha, Senhor, para os meus feitos, embora diante de ti obra alguma possa ser justificável para que você opere na minha vida, Senhor. Mas vejam como a minha vida ela foi diante da tua presença. E o Senhor se quebranta diante das palavras de Ezequias. Daí então ele lhe concede mais 15 anos. Este é o rei Ezequias. E a história do povo de Deus, caracterizada ou contemplada pelo território de Israel ao norte e ao território de Judá ao sul. 2 tribos ficam ao sul, Judá e Benjamim, e 10 tribos estão na porção norte do território de Israel. Diante dessa divisão, muitos reis passaram tanto em Israel como em Judá. Os reis de Israel normalmente eram reis que não temiam ao Senhor, e o Senhor sempre enviava profetas para chamar a atenção do povo para que se arrependessem. Aleluia! De igual modo acontecia com Judá. Judá sempre teve a sua capital, Jerusalém, situada como local de adoração a Deus, porque ali estava construído o templo que foi edificado por Salomão, filho do rei Davi. E o inimigo ele não tem satisfação quando o povo de Deus está em comunhão com ele. Aleluia! Ataques, apedrejamentos sempre vão acontecer com o homem e a mulher que decide estar na posição. Aleluia! E Ezequias ele recebe uma série de cartas e de prepostos de Senaqueribe, rei da Assíria. E nessas cartas eles começam a ler por fora da muralha de Jerusalém para que todo o povo possa ouvir. A língua naquele tempo era o aramaico. Os assírios, eles não falavam aramaico, mas eles eram tão ousados que eles chegaram da parte de fora das muralhas e começaram a ler o édito do rei Senaqueribe. E neste édito, eles começavam a dizer: rendam-se, e rendam-se em aramaico. Louvado seja Deus. É a mesma coisa que um árabe chegar aqui no Brasil e começar a falar em português dizendo: brasileiros se rendam, porque o Irã, o Iraque vai vir e vai tomar o Brasil. Foi isso que aconteceu com o território de Judá. Senaqueribe envia aqueles prepostos e começam a dizer: rendam-se, porque o grande rei da Assíria, Senaqueribe, vai lhes depor, vai levar as suas mulheres cativas, suas crianças como escravas, e vai pôr abaixo este templo que está construído, porque o Deus a quem vocês servem não é Deus. Aleluia. Mas o inimigo ele é ousado, ele é muito ousado. Precisamos saber que o nosso inimigo ele está pronto para nos atacar e para tentar nos derrubar de toda e qualquer maneira. Aleluia! Ezequias ele, junto com os homens da guarda
diante de tal situação. A palavra vem nos dizer que ele busca ao Senhor por intermédio do profeta Isaías no templo. Aleluia. E ali ele recebe aquelas cartas, e ao invés de falar com outro rei, com o rei do Egito, rei de alguma outra nação, ele vai até o templo do Senhor e começa a apresentar a Deus: Senhor, eis aqui as afrontas do rei da Síria. Louvado seja Deus. E com essas palavras que nós lemos agora, é que temos o contexto do que está acontecendo em Judá. Não pare. 2023 começou. Precisamos nos posicionar continuar nos posicionando na realidade enquanto servos do Senhor, mas, como foi relatado aqui, às vezes o desânimo quer nos assaltar. Às vezes o cansaço, ele vem nos rodear, porque é tão difícil servir ao Senhor, porque estamos travando uma batalha espiritual. E aí alguns usam um argumento: mas os filhos das trevas são mais prudentes. Sem dúvida alguma, queridos irmãos. Por quê? Porque eles estão alimentando a carne. É prazer aqui, ó, nessa carne, louvado seja Deus, que os alimenta, os impulsiona. Aqui já é diferente. O prazer está condicionado ao espírito. Porque o pastor, ele sempre fala: eu sinto gozo na minha alma. Ele poderia dizer: eu sinto gozo no meu corpo, mas o gozo no corpo não tem nada a ver com uma coisa espiritual. Louvado seja Deus. Por isso que você vai ver homens, como foi relatado pelo nosso Diácono Floresvaldo, homens e mulheres, dia 27, 28, 29, 30, 31, no show da virada em Salvador, e às vezes nós com preguiça de irmos à igreja. Aleluia, louvado seja Deus. Porque estamos tratando de coisas espirituais. Estamos vivendo essa baderna neste mundo. Homens casando com homens, mulheres casando com mulheres, a droga tomando conta das pessoas, porque as pessoas estão fazendo o quê? Se deleitando com seus desejos carnais, físicos. Porque as igrejas estão tão vazias, porque o mundo ele tem oferecido de maneira gratuita, na tela dos nossos celulares, na televisão, em casa, junto com familiares, coisas que vêm alimentar a nossa carne. E o povo nessa situação foi afrontado e